Não se esconda, não se esconda. O inverno se foi. Espírito Santo. Inverno se foi. Nós estamos chegando na tua mesa, Pai. Oh, Pai. Inverno se foi. Por favor, adore o Senhor. Erga a tua voz e adore a Ele. Não se esconda. Não se preocupe com a música. Apenas o adore. Apenas o adore. Ora que o Espírito Santo possa gerar entendimento no teu coração. Adora Ele, adora Ele. Apenas o adore. Apenas o adore. Oh Espírito Santo. Oh, aleluia, Pai. Nós queremos chegar na tua mesa nesse momento. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Apenas adore Ele. Apenas uma forma Por favor, você pode sentar. Glória a Deus. Você pode sentar. Nós queremos meditar na palavra de Deus. Amém. Nós vamos abrir a palavra em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Aleluia, Pai. Gálatas 1, 8. Gálatas 1, 8 ao 16, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ver, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais.
Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os quais já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Amém? Nós vamos orar. E eu quero orar nessa noite. Essa palavra, ela foi gerada, ela é resposta de oração, de choro. Ela foi gerada, como o apóstolo Paulo fala, com dores de parto. É uma palavra muito dura, muito violenta. E eu quero orar nessa noite para que o Espírito Santo ele possa encher o meu coração do seu amor, para que eu possa compartilhar com você essa palavra, e para que essa palavra possa chegar a você e que você possa recebê-la no nome de Jesus. Então nós vamos orar. Espírito Santo, nós oramos para que o nosso coração receba a tua palavra nessa noite, Senhor. Essa palavra que foi gerada, Senhor, com muita oração, muito choro. Essa palavra tão intensa, Senhor. Que o teu Espírito possa gerar em nosso coração a tua vontade e o teu querer. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos compreensão da tua palavra. Meu Deus, todas as raízes de religiosidade, tudo aquilo que se opõe à verdade da tua palavra, cada pensamento, cada mentalidade, nós levamos agora presos, cativos à cruz de Cristo. Nós liberamos a mente, Senhor, para que a mente de Cristo possa ser gerada em nós e que possamos entender essa palavra, possamos nos alimentar dessa palavra e que ela possa, Senhor, produzir o que tu desejas em nós, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pedi só um pouquinho de volume, né? Minha câmera está muito boa. Nessa noite, queridos, eu quero falar com você, como o próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre o outro evangelho. Eu quero falar sobre o outro evangelho. Na verdade, eu quero falar do poder destruidor do outro evangelho. Então, para nós entendermos, ficou bem bom, para nós entendermos o poder destruidor do outro evangelho, nós precisamos entender o que é o outro evangelho. Você pode fechar a Bíblia para não ser tentado a ficar lendo, depois a gente vai ler mais alguns textos. Sabe, quando nós começamos a mergulhar o nosso coração no evangelho do reino, muitas coisas elas me chocaram. Quando eu fui entendendo algumas coisas, conforme Deus o Pai foi abrindo o meu entendimento, muitas coisas elas me chocaram. Muitas coisas elas criavam uma confusão na minha mente. E uma delas é exatamente esse outro evangelho. Outro evangelho. Eu nunca havia ouvido falar que existia outro evangelho. Eu nunca havia ouvido falar que existia outro evangelho. Então, quando eu entendi essa palavra do apóstolo Paulo, quando eu entendi o que o apóstolo Paulo estava falando, isso gera em nós uma crise. Isso gera em nós uma crise. E o meu desejo nessa noite é que o Espírito Santo ele possa gerar uma crise no teu coração. Se você entender essa palavra, talvez você saia daqui em crise, talvez você saia daqui dizendo: meu Deus,
eu não sei nada, porque foi exatamente assim que eu me senti quando eu fui entendendo as coisas, quando eu fui entendendo o Evangelho do Reino, quando eu fui entendendo a palavra de Deus, quando eu fui entendendo o que é esse Evangelho do Reino. Então o apóstolo Paulo, ele fala várias vezes, aqui bem no começo, ele fala de um outro Evangelho. E ele diz assim: olha, se um anjo vier, se um anjo descer do céu, e ele vier aqui pregar outro Evangelho, que não é esse que você está ouvindo, que você entenda. E se algum homem se levantar para falar, pregar e anunciar este outro Evangelho, que ele seja amaldiçoado. Então é algo muito sério. Amém? Diga para o irmão aí, presta atenção, irmão. Diga para ele, presta atenção. Cutuca ele aí, presta atenção. Eu quero que você entenda. Então eu vou bem devagar. Eu vou pegar a espada e vou enfiar bem devagarinho assim. Vou machucar de pouquinho em pouquinho. Mas eu quero que você entenda. Amém? A primeira grande diferença: como eu vou identificar esse outro Evangelho? Como eu vou saber o que é esse outro Evangelho? Uma das características desse outro Evangelho é a forma como ele trata as pessoas, é a forma como ele se dirige às pessoas, é a forma como ele vê as pessoas. Esse outro Evangelho, ele enxerga as pessoas como se fossem clientes. Diga para o irmão, outro Evangelho vai te tratar como um cliente. Então ele enxerga as pessoas como se fossem clientes. E todos nós, mesmo que não sejamos comerciantes ou que não prestemos nenhum serviço, todos nós sabemos a regra do comércio, a regra do cliente. O cliente tem sempre razão. O cliente tem sempre razão. O objetivo é que o cliente nunca fique desagradado. O cliente nunca fique triste. O cliente sempre deve ficar satisfeito. Então, uma das visões desse outro Evangelho é que ele vê as pessoas como clientes. E ele vai trabalhar para agradar os seus clientes. Então, se um pastor vai pregar esse outro Evangelho, ele vai fazer todo o possível para que os seus clientes não fiquem desagradados, para que seus clientes não se sintam ofendidos, para que seus clientes fiquem à vontade, para que seus clientes não fiquem entristecidos. Então todo o trabalho daquela igreja, ela é preparada para agradar o cliente. Então, se alguém lá não gosta de uma determinada música, essa música não se canta. Se alguém lá não gosta de um determinado assunto, esse assunto não deve ser pregado, porque alguém vai se desagradar, porque alguém vai se entristecer. E um cliente que entra num lugar e ele é mal atendido, o que acontece? Ele vai para a concorrência, ele vai para outro lugar onde ele vai ser bem atendido. Então aquele líder, ele não pode perder para a concorrência. Então ele está vendo aquela outra denominação como uma concorrente, está concorrendo com eles. Então eles precisam fazer o possível para que seus clientes fiquem agradados.
Então o prédio precisa ser bonito, porque tem que encher os olhos dos clientes. Os clientes precisam dizer: uau, eu vou naquele lugar. O ambiente precisa ser climatizado. As cadeiras precisam ser estofadas. A música suave. E a palavra mais insonsa do que você possa imaginar, porque as pessoas não podem se sentir ofendidas, não podem se sentir chocadas, ninguém pode se magoar, ninguém pode se ferir. Então, este outro evangelho, ele poderia ter vários nomes, mas o apóstolo Paulo deu para ele o nome certo: outro evangelho, porque parece evangelho, mas não é. Diga para o irmão: parece evangelho, mas não é. Se fosse hoje que o apóstolo Paulo estivesse falando sobre outro evangelho, ele diria assim: é um evangelho fake, ou seja, é um evangelho falso. Parece evangelho, mas não é. É um evangelho virtual, porque às vezes as pessoas têm a sua página lá na rede social, e lá naquela página da rede social, no Facebook, eles apresentam uma vida que não é verdadeira, mostram uma vida que eles não têm. Então o casal posta fotos lindas e apaixonadas no Face, mas na prática brigam que nem gato e cachorro. Mas socialmente, diante da visão virtual, eles são apaixonados, eles se amam. Às vezes a pessoa não tem onde cair morta, mas ela posta fotos de coisas e fala de coisas que quem não conhece diz: uau, tá bem de vida, né? Como diz, come frango e arrota peru, né? Come guisado e arrota camarão. Uma vida que não existe, uma vida de aparências. Se fosse hoje, o apóstolo Paulo diria isso: é um evangelho virtual, que se sustenta com a aparência. Então alguém finge que é santo, o outro finge que acredita que ele é santo, e assim esse outro evangelho, ele vai se mantendo com as aparências, ele se sustenta com a aparência. Você pode fazer o que quiser, desde que não falte com a sua contribuição, desde que você não pare de contribuir, desde que você não pare de depositar o seu dinheiro. Você pode fazer o que quiser, você pode viver como quiser. E poderia contar aqui alguns casos para você. Eu lembro de um cidadão que ele era da liderança, e um dia eu chamei para conversar e eu perguntei para ele: é verdade que o senhor bate na sua esposa? E ele desconversou daqui, desconversou de lá, e eu fui conversando com ele, e ele acabou dizendo: é verdade. Disse: então eu quero dizer para o senhor que enquanto o senhor não se converter, o senhor não ocupará mais nenhuma função na igreja. E ele disse assim: mas o senhor sabe com quem o senhor está falando? Eu disse: sei. O senhor sabe que faz tanto tempo que eu faço tal coisa na igreja e que eu sou dizimista? Eu disse: sei. Mas enquanto o senhor não se converter, enquanto não chegar aos meus ouvidos que você parou de bater na esposa, o senhor não volta mais a nenhuma função. Porque bastava viver de aparência. E se alguém se levanta e quer exigir algo mais, se alguém se levanta e quer exigir o que a palavra de Deus exige, vai sempre alguém se levantar e vai dizer que não é bem assim, que o pastor tem que amansar mais um pouco, que o pastor tem que suavizar,
que o pastor não pode exigir, que o pastor não pode cobrar, porque todo mundo é assim, porque todo mundo vive assim. E esta é a consequência do grande desse outro evangelho. As pessoas, elas estão dentro dos templos, elas estão lotando os templos, mas elas não estão ouvindo o evangelho. Se nesses últimos 20 anos você se converteu, é bem provável que nesses últimos 20 anos muito pouca coisa você tenha ouvido do que é evangelho. As estatísticas dizem que 95% das pessoas que hoje estão dentro dos templos nunca tiveram um encontro com Deus. Que muitos pastores que hoje ocupam os púlpitos nunca se converteram. Nunca abandonaram a pornografia. Nunca abandonaram o adultério. Nunca abandonaram a prostituição. Que muitas pessoas que hoje ocupam posições de liderança nunca se converteram. Entraram em um templo, ouviram esse outro evangelho, porque contribuíam, foram convidados a fazer um curso de teologia, fizeram um curso de teologia, foram convidados a ingressar no ministério, ingressaram no ministério e nunca se converteram. ,90% de pessoas que hoje ocupam posições de liderança nos altares do templo vivem em adultério, vivem fornicando, vivem fazendo rolo, fazendo tudo que não presta, mas porque contribuem, eles são mantidos em suas funções. Porque o pai é um vice-presidente, porque o pai é um pastor, porque é amigo do pastor. Essa é a consequência do falso evangelho. Essa é a consequência desse evangelho fake. Sabe, Jesus uma ocasião falou sobre o que acontece quando alguém ouve o evangelho. Não o outro evangelho, mas quando ouve o evangelho de Jesus, o evangelho do reino. Jesus, ele apresentou qual seria a porcentagem de pessoas que, ouvindo o evangelho, como elas reagiriam diante do evangelho. E se nós olharmos para o que Jesus falou, nós vamos ver e vamos dizer, realmente é assim mesmo. Você quer ver? Vamos abrir a palavra em Mateus. Mateus capítulo 13, verso 18. Mateus 13, verso 18. Olha só o que Jesus fala da reação das pessoas quando elas ouvem o evangelho. Sabe, muitas pessoas, elas vão ter reações diferentes a respeito do evangelho, mas eu quero que você veja o que Jesus fala. Mateus 13, 18. Nós vamos ler até o 23. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, ouvindo o quê? Palavra do reino, ouvindo o evangelho. Ouvindo alguém
a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100 e outro 60 e outro 30. Amém? Vamos entender essa palavra, deixe marcado aí. Jesus está dizendo assim, ó, 4 pessoas. Quantas pessoas? 4 pessoas vão ouvir o Evangelho. 4 pessoas vão receber o Evangelho. A mesma palavra, a mesma intensidade, o mesmo Evangelho, o mesmo Cristo. 4 pessoas vão receber a mesma palavra. Só que cada uma delas vai ter uma reação diferente para aquela palavra, para o Evangelho. Elas vão ter uma reação diferente, cada uma delas. Então Jesus diz assim, no verso 19, ele diz assim: alguém que ouvindo a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, se você ouve a palavra e você diz, eu não estou entendendo nada, a mentalidade religiosa, a mentalidade gospel, a mentalidade evangélica, tem muita dificuldade de entender o Evangelho. Ela não consegue entender o Evangelho. Ela diz assim, mas eu queria ouvir uma palavra de estímulo. Eu queria ouvir uma palavra de prosperidade. Eu queria ouvir uma palavra que me ensinasse a determinar, a prosperar, a conquistar. Agora esse negócio todo aí, eu não estou entendendo nada. Para mim é sem pé nem cabeça. O pastor está falando grego, hebraico, aramaico, eu não entendo nada. Então a palavra diz que se ele não entendeu o Evangelho, se ele não entendeu a mesma palavra que todos os outros 4 receberam, vai vir, a palavra de Deus vai vir o maligno e vai roubar essa semente. E vai levar essa semente para que ela não produza. Vai vir o maligno e vai roubar essa semente. Vai dizer para ela, você não precisa disso. Vai lá participar do Vale do Sal. Aí a pessoa, pronto, foi embora. Ela não entendeu, ela não compreendeu, a semente foi roubada. Amém? Aí vem a segunda pessoa. A palavra de Deus diz assim, verso 20 e 21. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse é aquele que ouve o Evangelho do Reino, ouve a palavra de Deus e ele diz assim, uau, é isso que eu quero, é isso que eu estava procurando, é isso que eu estava precisando, que eu procurei a vida inteira. Mas essa pessoa está acostumada a ter uma vida superficial com Deus. Essa pessoa está acostumada a uma vida de aparência. Então ela não gosta de orar, ela não quer orar, ela não quer buscar a Deus, ela não quer renunciar, ela não quer pagar o preço, ela não quer nada, ela não quer se comprometer. Ela quer abusar da noiva, mas não quer casar. Isso é muito sério.
tem profundidade em si. Jesus diz ali, não tem profundidade, não tem raiz. Não tem raiz, é muito superficial. É muito raso. Quer ter um relacionamento raso com Deus. Não quer se comprometer. Eu me lembro que um dia nós tivemos que chamar um casal de namorados que fazia parte do louvor. E eu disse, ó, ou vocês casam, ou vocês terminam o namoro, ou vocês vão viver como quiser fora do altar. Como está, não dá. Aí veio o pai, veio a mãe. Mas o meu filho faz muito tempo que toca ali. Não quero saber. Pastor, o senhor não pode fazer isso. O senhor tem que entender que é assim, que a vida é assim, que agora é assim, pastor. As coisas são assim. Você pode ser assim daqui para lá. Aqui no altar não. No altar não. Então as pessoas que querem viver uma vida superficial, que querem continuar apegadas a futilidades. Foi ontem, eu acho que nós vimos o jornal falando sobre o furacão nos Estados Unidos. E aí falava das 800 e poucas pessoas que morreram no Haiti, da dificuldade dos aviões, das viagens que estavam marcadas para esses dias, que foram canceladas. E aí apareceu uma matéria de uma escolinha de alunos ricos daqui do Brasil, crianças, que iam participar de um jogo de futebol e depois iam passear na Disney. E a professora dizia, as crianças estão tão traumatizadas, porque a viagem foi adiada para final do ano. E eu fui dar notícia para elas e eu fiquei chocado, eu fiquei chorando. Chorando porque as crianças não foram jogar uma partida de futebol e porque não iam passear na Disney. Não estavam chorando porque quase 1000 morreram no Haiti. Isso não era problema, isso é problema do Haiti, dos negros de lá. Pessoas chorando por futilidade, chorando por coisa que não vale a pena chorar. Não vai hoje, vai depois, querido. Agora, e quem está sepultando a família? E quem não encontrou o corpo de pessoas da família? Ah, isso não importa, isso é lá no Haiti, pastor. São negros, pobres, não tem problema. Vamos orar, porque 15 mil pessoas estão sem luz nos Estados Unidos. Quantos morreram lá? Uma só. Vamos orar pelo Haiti, então. Futilidade. Então a palavra diz que essas pessoas que querem viver uma vida de superficialidade, uma vida rasa, não vão suportar o peso do reino. Não vão suportar. Não vão suportar quando surgir a pressão. Se você pegar a palavra de Deus, querido, você vai ver no Antigo Testamento, cada homem que foi levantado por Deus, cada líder que foi levantado por Deus, eram homens acostumados a viver debaixo de pressão. Se você pegar os apóstolos, homens que viveram debaixo de pressão, perseguição, morte. Você que gosta de ver filme na internet, procura a história dos apóstolos, como eles morreram. E aí você acha, porque alguém falou alguma coisa de você, eu não aguento esse sofrimento. Você não está sofrendo nada. Você não está sofrendo. Então, se alguém quer viver uma vida superficial, não vai aguentar a pressão e vai desistir. Vai desistir. Então já 2 desistiram. Um porque não entendeu. O segundo porque achou que no reino ia viver do mesmo jeito que na religião, sem compromisso, que ia seguir vivendo de aparência. Só que não tem como se manter dentro
do projeto, do propósito de Deus, do reino de Deus, se não for se comprometendo. Você tem que se comprometer. Você tem que se comprometer. É que nem fazer um virado de linguiça, de bacon. A galinha dá o ovo, mas ela pode dar 500 ovos. Mas o porco dá o bacon. E tem que morrer para dar o bacon. Querido, se você quiser o reino, você tem que estar disposto a pagar o preço. Se não estiver disposto, não entra. Se você vai jogar a partida, esteja disposto a levar canelada, cotovelada. Se não estiver disposto, não entra. Aí vem o terceiro. Aí a palavra de Deus assim, verso 22. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, aliás, isso é 21, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Uau, é isso que eu quero. É essa palavra que eu quero. Quando que é o culto de prosperidade? Quando que o pastor vai fazer a corrente da prosperidade? Não, eu até quero, mas eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que correr atrás da máquina. Eu preciso fazer as coisas. Não, eu não tenho tempo. A maior praga desses dias é isso, não tem tempo. Não tem tempo quando é para Deus. Como é que arruma tempo para jogar futebol? Como é que arruma tempo para tomar chimarrão na comadre, na vizinha? Como é que arruma tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus? Não tem tempo para o que a pessoa não quer. Porque o que ela quer, ela arruma tempo. Ela providencia tempo. Ela se estica daqui, se estica de lá e arruma tempo. Ela dá um jeito. O homem dá um jeito de ir jogar o futebol. A mulher dá um jeito de ir no salão fazer o cabelo. Não dá jeito? Dá jeito. Se não vai de manhã, vai de tarde. Se não vai de tarde, vai de noite. Mas o cabelo vai ser arrumado. Dá jeito. Mas então, quando é para Deus, por que não dá jeito? Porque não quer. Então Jesus diz: os cuidados da vida sufocam a semente. Os meus compromissos, a minha vida. Eu tenho uma vida fora daqui, pastor. O senhor acha o quê? Eu não posso. Então logo ela morre. Diga para o irmão: você não tem outra vida fora daqui. Se você vive uma vida aqui, lá fora vive outra, então você é falso, querido. Se aqui dentro você segura na mão da esposa e dá beijinho nela, e lá fora você dá tapa nela, você é falso. Você é mentiroso, você é fake. Não existe um outro Fernando lá fora. Se existe outro Fernando lá fora, então existe um grave problema. Você não tem outra vida lá fora. Você pode ter uma outra vida que você escolheu. Aí vem o quarto, já pegou o quarto agora. O terceiro já desistiu, meu Deus. O primeiro, porque não entendeu. O segundo, porque não queria se comprometer. O terceiro, porque os cuidados da vida se tornaram mais importantes. E aí vem o quarto. Aí o quarto, Jesus diz, no verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e ele dá fruto. E então esse que compreende a palavra, ele vai produzir 100 e outro 60 e outro 30%. Como é que eu vou saber quem é que está entendendo o reino? Porque ele está produzindo frutos nesse reino. Ele está entendendo o reino. Ele está compreendendo o reino. Ontem foram lá fazer o trabalho na praça, eu não fui. O senhor vai, pastor? Não, não vou. Vão lá vocês. E fizeram. E fizeram um lindo trabalho.
Eu recebi depois as fotos, recebi o vídeo. Fizeram um trabalho excelente e eu não precisei estar lá. Se vocês queriam me dar algum presente de aniversário, vocês me deram ontem. Vocês amadureceram e vocês já sabem produzir frutos sem depender do pastor. Vocês cresceram. Vocês amadureceram. Vocês já estão entendendo o reino a ponto de produzir frutos. Não estão só recebendo, já estão dando. Vocês estão entendendo o reino. Dá parabéns, irmão, do lado de parabéns, então. Diz pra ele assim, mas não te acha, tá? Diz aí pra ele, eu mandei dizer, ó. Diz pra ele, não te acha. Não te acha não, porque você está fazendo alguma coisa que... Quanto por cento é o resultado? Hã? Dos que vão ouvir e dos que vão responder. Quanto por cento? 25%. De cada 4, 1. Aí você vai dizer, ah, pastor, mas e tem aquela igreja que tem um programa na TV e o pastor chama para uma campanha, a igreja lota, pastor, o senhor está enganado, não é assim. Mas é que aquilo lá não é evangelho. Não é evangelho. Não é evangelho. É outro evangelho. O apóstolo Paulo fala de um outro evangelho e fala de um outro Jesus. Então muitas pessoas receberam Jesus. Sabe qual é o Jesus que eles receberam? O Jesus que vai fazer eles parar de sofrer. Sabe qual é o Jesus que eles receberam? O Jesus que vai ensiná-los a prosperar, a conquistar, a determinar. Porque eles foram para aquela igreja, porque eles querem um carro importado, eles querem comprar uma casa, um apartamento, uma casa na praia, uma casa no campo, fazer viagens internacionais. Esse Jesus não existe, é fake. Esse Jesus que não confronta, não existe. Quando Jesus mandou os discípulos, eu não vi ele dizer, façam a campanha do Vale do Sal. Jesus nunca disse isso. Diga para o irmão, calma, irmão, calma. Espere, o pastor já está terminando. Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. 6:60. Olha só. Jesus está falando sobre aqueles que vão herdar o reino de Deus. Olha só. Muitos, pois, de seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás. Discípulos de quem? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos?
E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus terminou de pregar e as pessoas disseram: não é possível ouvir esse discurso. É muito duro. Não, isso eu não quero. Eu não quero ouvir isso. Discípulos de Jesus abandonaram e foram embora. E foi ficando e ficaram só os 12. E ele perguntou: vocês também não vão embora? Vocês também não ficaram escandalizados? Porque eu disse que o que eles pregam lá na sinagoga não é evangelho? Vocês também não querem ir junto com eles? E aí eles disseram: não, Senhor, nós queremos ficar contigo. Você pode dizer assim: o pastor está viajando, como que isso não é evangelho? Se os templos estão lotados, se eles estão lá na TV, se eles estão lá no rádio, se eles são conhecidos, se eles juntam muita gente. Mas aquilo não é evangelho. Aquilo não é evangelho. Muita gente vai morrer e vai descobrir tarde demais que o que eles ouviram a vida inteira não era evangelho. Sabe o que é evangelho? 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Ouve só o apóstolo Paulo falando sobre o que é o evangelho. Capítulo 1, verso 22 ao 24. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diga para o irmão: o evangelho é escândalo. É provável que você vá para casa hoje e vai dizer assim: mas o pastor Fernando anda muito chapado para dizer que aquilo lá não é evangelho. Ora, não vou saber o que é evangelho. Tem que estar muito louco para dizer umas coisas dessas, mas está lá na palavra. Eu também fiquei chocado quando eu entendi o que era e o que não era evangelho. Então Paulo está dizendo: o evangelho é escândalo. O evangelho gera impacto. O evangelho, ele nos ofende, porque ele diz que você é pecador. Ele diz que eu sou pecador. Ele diz que eu preciso me arrepender e que você precisa se arrepender. O evangelho diz que se você não se arrepender e que se eu não me arrepender, eu não vou herdar o reino de Deus. O evangelho diz que eu tenho que aprender a renunciar, que eu tenho que me arrepender. Se você entrou num templo e você nunca ouviu isso, você nunca ouviu evangelho. Você pode ter ouvido outra coisa, mas não ouviu o evangelho. Ele gera escândalo. O evangelho é escândalo. O evangelho causa inquietação. Ele causa insônia. Ele gera medo. Porque muitos que hoje estão dentro de um templo, se ouvissem o que é arrependimento e entendessem o que é arrependimento, eles correriam para as plataformas e eles se chorariam diante de Deus e eles se arrependeriam do seu pecado. Milhares e milhares estão morrendo todos os dias. E eles estão morrendo pensando: eu vou morrer e vai vir uma carruagem de fogo me buscar. E quando eles morrerem, o que vai vir buscar é, como eu digo, os homens de preto vêm buscar. Não é anjo, não é carruagem de fogo, porque nunca se converteram a Jesus, se converteram a uma denominação, se converteram a um pregador, se converteram a um Cristo que não existe. Portanto, nunca foram salvos, nunca se arrependeram, nunca pediram perdão. Há muitos líderes, muitos pastores que o dia que morrerem, eles vão se deparar com uma realidade que eles não sabem que existe. Porque pregaram a vida inteira o evangelho fake.
falso, mentiroso, cujo único objetivo é extorquir, tirar oferta, tirar dinheiro. É passar semanas e semanas pensando: o que eu vou fazer para tirar dinheiro? O que eu vou fazer? Que campanha eu vou inventar? Então você vê tanta baboseira na TV: o sabão do lavandeiro, o manto sagrado, a rosa ungida, o vale do sal, o voto disso, o voto daquilo. Faça um voto que você vai resolver. Traga o seu dinheiro. Então um dia eles vão morrer. Eles vão se deparar com uma realidade que eles não conhecem, porque nunca leram a Bíblia, porque nunca leram uma palavra. Sabe o que mais a palavra fala? Por fim, vou encerrar. Agora vou encerrar mesmo. Apocalipse 3. É o último texto que eu quero ler sobre o poder destruidor desse outro evangelho. Capítulo 3, verso 15 ao 19. 3, 15 ao 19. Jesus falando: eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porém, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: sou rico, estou enriquecido, e nada tenho falta, e de nada eu tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que vistas, e não pereça, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não é o que dizem. Não é o que dizem. Ah, se o pastor é bem sucedido, ele tem que saber tirar dinheiro do povo. Se o pastor é bom, ele tem que ganhar muito dinheiro. Se a denominação é boa, porque existe luxo no seu templo. Então a palavra diz: vocês se dizem ricos, mas não sabem que são miseráveis, pobres, cego, nu. Aí ele diz assim: comprem de mim, comprem de mim ouro refinado, provado pelo fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com o colírio, para que vejas. Vamos entender o que Jesus está falando. Ouro refinado está falando daquele que é preparado, treinado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: o ouro, para ele ficar bom, ele tem que passar pelo fogo. Crente, para ser bom, cristão, para ser bom, tem que passar pelo fogo de Deus. Porque se não passar pelo fogo de Deus, não é nada, é só barulho. Então Jesus diz: compre de mim ouro refinado, vestes brancas, santidade. Santidade, vida com Deus. Depois, colírio, para que você veja. Que adianta a pessoa dizer que é cheia de Deus,
mas ele não enxerga o mendigo, não enxerga o pobre e o necessitado. Deus precisa abrir os olhos dele para que ele veja. Amém? Vamos ficar de pé. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que nos leva ao arrependimento, à confissão de nossos pecados, à mudança de vida, à transformação de vida. Se uma pessoa disser que é cheia do Espírito Santo, mas continua mau caráter, ela não é cheia do Espírito Santo. Ela pode ter qualquer espírito, mas não é o Espírito de Deus. O Evangelho precisa nos levar ao arrependimento. Então nós queremos orar nessa noite para que o Espírito Santo ele possa gerar em nós arrependimento. Vamos fechar os olhos, vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não quero viver uma vida superficial. Eu não quero, Senhor, ficar sem me comprometer contigo. Feche os seus olhos. Se você entende que precisa pedir perdão para Deus de alguma coisa, faça isso agora. Peça perdão a Ele. Peça perdão a Ele. Peça que Ele te perdoe nessa noite. Peça para que você entenda o Evangelho. Que essa semente não seja roubada. Que essa semente possa chegar no teu coração. E que você não seja um daqueles que desiste. Um daqueles que não suporta e para no meio do caminho. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Não é pecado prosperar. Não é pecado prosperar. O pecado está em você querer tanto as coisas que não quer Deus. Você querer tanto que Ele te dê dinheiro, mas você não quer Ele, você quer só o que Ele pode te dar. Isso é que é pecado. É você ser dominado pelas coisas. É você ser dominado pelo dinheiro, pelo recurso. Isso é pecado. Não, querido, Deus quer que você prospere, mas que você prospere, que você seja alguém que saiba compartilhar, que saiba dividir, que saiba estender a mão, que não seja egoísta. Não, que não seja egoísta. Pai, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Queremos te pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós queremos gerar frutos. Queremos receber a Tua palavra e queremos gerar frutos. Frutos, Senhor. Frutos dignos de arrependimento. Nós não queremos viver de aparência, Senhor. Nós não queremos ser superficiais. Nós não queremos parecer algo que não somos. Nós não queremos viver uma vida fingida, uma vida falsa. Nós não queremos ter uma outra vida lá fora, Senhor. Nós queremos que o Senhor quebrante o nosso coração e que nós sejamos bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons pais, bons cidadãos. Que o nosso caráter seja moldado por Ti, Senhor. Se existem falhas em nosso caráter, molda-nos, Senhor. Quebranta-nos, Senhor. Tira a mentira da nossa boca. Tira a falsidade da nossa vida. Tira o engano da nossa vida. Chega de falsidade, Jesus. Nós não queremos isso. Nós queremos ser santos, santificados
Egito. Nós não queremos ter saudade da religião. Nós não queremos ter saudade de uma vida fake, de uma vida falsa, de uma vida mentirosa. Nós não queremos isso, Senhor. Isso não nos pertence. Nós queremos a Ti, Senhor. Nós queremos a Ti, Senhor. Nós queremos a Ti, Senhor. Os primeiros apóstolos morreram por Ti, Senhor. Que nós saibamos suportar a pressão. Queima-nos, Pai. Tira a superficialidade. Tira, Senhor, a futilidade. Tira aquilo que nos distrai e nos afasta de Ti. Na busca pelas coisas da nossa vida, nos distraímos, Senhor. Vou me entregar. Espírito Santo, que os nossos olhos se abram para ver o que Tu estás vendo. Como Tu estás vendo, Senhor.